Bom, vamos dar seguimento aqui ao finalzinho da aula sobre Montesquieu. E é interessante, deixa eu ajustar a câmera um pouco que saiu aqui do... Bem, a gente estava falando sobre a obra dele, O Espírito das Leis, que é a grande obra dele, que é uma questão muito interessante para o Enem também, Montesquieu já caiu diversas vezes, inclusive porque tem uma conexão muito forte com história. Então, com essa tendência do Enem de fazer questões em que as matérias se entrelacem, Montesquieu é um excelente candidato para uma questão filosofia, história, atualidade, inclusive. E aí a gente estava falando no final da parte 1 do vídeo que ele decide elaborar essa ideia da separação entre os três poderes como um remédio, como uma espécie de solução para o que ele vê como um grande problema, que é a monarquia absolutista, que é a corrupção. O grande fracasso do governo para ele é a corrupção. E o conceito de corrupção para ele é o desrespeito das leis, né? E para ele o governante nunca pode estar acima das leis, em qualquer tipo de governo. A monarquia, por exemplo, não é porque é uma monarquia que significa que seja uma monarquia absolutista. Montesquieu, inclusive, fala sobre a ideia, ele é muito a favor, ele defende a ideia de uma monarquia parlamentarista. Então vamos lá para a separação dos três poderes. Ele diz que a principal questão, sendo uma principal crítica dele ao absolutismo, em que um regente detém todos os poderes, é separar. Separar, ele vai dizer que é uma maneira salutar de afastar a corrupção, afastar o fracasso do governo. Ele vai dizer que é preciso que haja um poder legislativo, outro poder que seja executivo e o outro poder judiciário. E aí essas funções desses poderes têm que ser separadas, né? E qual é a função do executivo? É uma função administrativa. Então, a função do poder executivo é administrar. Não é legislar, não é julgar, não é elaborar leis, não é aplicar leis. É administração, executar. O poder legislativo, por exemplo. O poder legislativo é bem simples, né? Legislar. O que significa legislar? Elaborar leis. Através do parlamento. O parlamento é que elabora as leis. E o judiciário o judiciário também não administra e não forma as leis, não elabora. Ele aplica as leis, ele fiscaliza o cumprimento das leis e ele aplica. Então, e é muito interessante, ele tem uma frase famosa que é: os três poderes são independentes, mas devem ser harmônicos. E aí, eu falei que esse vídeo ia ser curtinho, né? Mas eu vou fazer um paralelo aqui com a Constituição brasileira, né? A nossa famosa e maravilhosa Constituição, não é uma ironia, não. Nossa Constituição, de fato, é muito boa. O que está escrito lá, se vocês tiverem a oportunidade de observar, realmente, a gente tem uma Constituição muito boa. Inclusive, a nossa Constituição tem esse apelido, né? Constituição Cidadã. Ela é de 1988, com a redemocratização brasileira. Bom, a nossa Constituição, ela tem um princípio muito famoso, princípio dos pesos e contrapesos. E aqui é Montesquieu puro. Pesos e contrapesos, porque os poderes são separados e um acaba fazendo o movimento de controlar o outro. Um não está acima do outro, então são pesos e contrapesos. Eles vão se fiscalizando, ele não está acima, mas ele fiscaliza. Então o judiciário, ele fiscaliza o executivo, ele limita o legislativo, ele limita o executivo, ele fiscaliza. O executivo tem a função de administrar, de maneira também a respeitar as leis e respeitar a elaboração das leis. E tanto até que a gente tem, por exemplo, para fazer uma lei, não basta só o parlamento elaborar, passa no nosso sistema brasileiro, por exemplo, né, passa por uma sanção do presidente, que é o nosso sistema, a gente vive num presidencialismo, e aí a gente precisa passar por comissões, por a comissão mais importante, né, que é a Comissão de Constituição e de Justiça, que verifica se aquele projeto de lei, por exemplo, ele fere a Constituição, senão ele nem passa, sabe? Então, a gente tem aí o sistema de pesos e contrapesos, limitando o poder do outro, que para Montesquieu essa é a coisa mais salutar possível, né? É necessário que haja harmonia entre eles, apesar deles serem independentes. É como se um não deve nada ao outro, mas ao mesmo tempo os outros estão sempre olhando um para os outros, vendo se alguém não está extrapolando. Então o executivo não pode extrapolar o seu poder, mas ele está
verificando os demais poderes. E assim vale para os três. Esse é o famoso, no sistema brasileiro, chamado de sistema de pesos e contrapesos. E para Montesquieu, é essa frase famosa, né? Os três poderes são independentes, mas sempre harmônicos. Então, a gente tem a famosa teoria da separação entre os três poderes, né? Na obra O Espírito das Leis, extremamente importante, extremamente atual, cai muito em vestibular. Independentemente do vestibular, eu acho que Montesquieu é muito interessante até para a nossa cultura política, como cidadãos, até para a gente ter um olhar diferente para as coisas que acontecem no mundo, especialmente para o Brasil nesse momento, né? É importante a gente ter esse olhar de separação entre os poderes para analisar melhor e formar nossas próprias ideias. Eu estou à disposição para qualquer dúvida, me procurem, tá bom? Beijos!